Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, seja muito bem-vindo ao Checkmate, programa de entrevistas da TN Brasil, que vem revolucionando aí toda a internet, toda a região oeste de São Paulo, que gosta de um bom debate, sobretudo de informação com qualidade, prestação de serviço, utilidade pública e, sobretudo, evidentemente, a interatividade que só aqui na TN Brasil você vai encontrar. TN Brasil, uma TV pela internet que vem conquistando cada vez mais seguidores e trazendo sempre um conteúdo com muita pertinência voltado para assuntos do seu interesse. Nosso convidado de hoje, como vocês observaram nas redes sociais, também dando continuidade às entrevistas aos pré-candidatos a prefeito aqui da cidade de Osasco, Alexandre Castilho, está conosco aqui hoje, representando aí o PSOL, e, por enquanto, dois grandes jornalistas da região oeste presentes aqui conosco, que também vão entrevistar e sabatinar o nosso ilustre convidado. Será que ele vai conseguir decifrar as 15 palavras em apenas 60 segundos? Veremos no final do programa, mas agora eu gostaria de apresentar a nossa bancada, a nossa mesa. Seja muito bem-vindo, Nilson Martins, do Jornal A Rua e da Coluna em Off, a coluna mais lida aqui da região oeste de São Paulo. Não é isso, Nilson? Boa noite, Roberto. Boa noite, meu colega Daniel Soares, Jornal Página Zero. Boa noite ao nosso entrevistado da noite, Alexandre Castilho. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Muito bom. Eu gostaria de agradecer também a presença do Daniel Soares, representando aqui o Jornal Página Zero, também um grande jornalista, que nós estamos aprendendo um pouquinho com ele aqui também no Checkmate, e é uma referência para todos nós. Seja bem-vindo, Daniel. Boa noite, Roberto. Boa noite, amigo Nilson. Boa noite, Alexandre. Boa noite, internautas. É isso aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no programa Checkmate. E eu gostaria de fazer aqui um breve resumo, mas antes de fazer o resumo, boa noite, Alexandre Castilho. Boa noite, eu agradeço o convite de estar participando aqui do programa Checkmate, e saudar aqui a participação de todos, o Roberto que está aqui, o Nilson e o Daniel que vai participar aqui conosco. Sempre é uma alegria participar numa caminhada de cidadania. Gostaria de lembrar aos internautas que nos assistem nesse momento que vocês podem interagir com o nosso convidado. Aliás, vocês precisam interagir, é de fundamental importância para a democratização da informação que você participe. Nós vamos ler os seus e-mails, como sempre fazemos aqui no Checkmate. Talvez um dos motivos pelos quais o Checkmate vem fazendo grande sucesso é essa interatividade que a TN Brasil proporciona a todos vocês fiéis seguidores. Então, envie sua pergunta para o nosso entrevistado de hoje, lembrando que você tem que colocar o seu e-mail, nome, e-mail e mensagem, senão não vamos conseguir receber aqui. Vou ler um breve resumo sobre a história dessa personalidade aqui de Osasco, que está querendo, evidentemente, pleitear algo muito importante na cidade de Osasco, esse cargo que é cobiçado hoje por muitos partidos, e o partido dele, evidentemente, também gostaria de ter um representante do PSOL aqui na cidade de Osasco. E um técnico e metalúrgico, membro das comunidades católicas em Osasco, tendo uma longa trajetória na defesa dos direitos humanos, faz parte da direção municipal do PSOL e já foi candidato a deputado estadual pelo partido também em 2010. Esse é Alexandre Castilho, que está conosco hoje aqui, fazendo parte da nossa bancada. E eu gostaria já de entrar num tema muito importante, Alexandre, que é a conjuntura política. Hoje nós observamos aqui em Osasco que nós respiramos, exalamos, nos alimentamos de política. Todo mundo fala, quem será o próximo prefeito de Osasco? Que evidentemente você almeja isso, mas antes precisa passar por um teste. Todo pré-candidato, todo candidato a prefeito por Osasco, se não passar pelo Checkmate, não tem validade. Você está aqui hoje colocando à prova o seu conhecimento intelectual, linguístico, social, político. E é o que nós gostaríamos de extrair da sua pessoa aqui. Gostaria de começar com uma pergunta que eu tenho certeza que vem de encontro com a ideologia do seu partido. O senhor Plínio Arruda, conheço muito bem, quando ele foi candidato a presidente da República em 2010 pelo PSOL,
defendia a ocupação de terras no campo e nas cidades e a suspensão do pagamento da dívida do Estado brasileiro, ou seja, um calote na dívida. São medidas de difícil implantação sem mudança de regime. A sua proposta era de mudar o regime social e econômico do país? Com certeza, né? A atuação do PSOL, ela visa, de fato, transformar a realidade de vida do povo brasileiro. E dentro desse sistema capitalista que nós vivemos, certamente a exploração ela é muito acentuada. Quando se fala sobre a suspensão do pagamento da dívida, é uma forma e um mecanismo de você chamar os envolvidos para discutir aquele tema e negociar aquela situação de dívida apresentada. Então isso é natural, vários países fizeram isso aqui na América Latina, a Argentina é um exemplo disso, conseguiu até reduzir uma parte da sua dívida. Então é um caminho natural de negociação que qualquer país maduro que defende os interesses do seu povo deve seguir, né, de uma forma madura, autêntica e analisar os números que são apresentados. O senhor não acha que essa atitude não poderia desorganizar a economia do país? O objetivo do PSOL é organizar a vida da população, né? É quem paga mais impostos, é quem depende do poder público para ter a qualidade de vida melhorada, para poder ter acesso à educação de qualidade, para poder ter um acesso adequado, né, à área da saúde. E se nós priorizarmos, né, simplesmente o sistema econômico e não priorizar a qualidade de vida do povo brasileiro, nós temos um Estado que está defendendo o poder econômico. Nós temos um Estado que defende aqueles que já estão no poder dentro do nosso país. E um partido, né, Socialismo e Liberdade, ele vem com essa vocação de resgatar uma dignidade de vida da população. Esse é o principal objetivo que nós temos. Gostaria de abrir aqui as perguntas aos nossos entrevistadores, Nilson e Daniel. Você prefere Alexandre, Castilho? Como que você Castilho. vai trabalhar? Castilho, Castilho. né? Eu imaginei. Fica mais fácil até para o leitor decorar, né, Castilho? A pergunta que a minha grande curiosidade em relação a você. Na melhor tradição do PSOL, está tudo errado. O que é que está tudo errado em Osasco, Castilho? Olha, existe o estilo de gestão, a forma de conduzir o município, ele está inadequado. Por quê? Não vou falar só de Osasco, é uma realidade que nós vivemos no nosso país. O poder público, que deveria ser um instrumento para melhorar a qualidade de vida da população, ele acaba servindo aos interesses de grandes grupos econômicos. E Osasco não é diferente disso. Nós temos, por exemplo, né, grandes somas de recursos financeiros sendo destinados, né, ao invés de plano de carreira para os professores, qualificação profissional na área da educação, nós vemos grandes somas de recursos sendo direcionados para ONGs, sem nós detectarmos a melhoria da qualidade de ensino no nosso município. Então, quando nós vemos grandes somas de recursos destinados para entidades e não constatamos a melhoria da qualidade de ensino, certamente fica muito claro que é algo que está muito errado dentro da nossa cidade. E a nossa missão será essa, né, de conseguir mudar essa realidade e fortalecer o poder público local. A sua mensagem para a população, já que você, Castilho, foi homologado ontem na sua convenção partidária, a sua mensagem para a população de convencimento de voto no PSOL e na sua candidatura será qual? Com relação, né, isso nós só vamos poder pedir, né, voto depois do dia 7. Né? Então, nesse momento, o nosso trabalho, né, de diálogo com a população, ele será um diálogo franco, uma conversa transparente, olhos nos olhos, falando da realidade da vida da população, a dificuldade que nós vemos dentro das comunidades, que nós vemos dentro dos sindicatos que acompanham as dificuldades na nossa cidade. Então é o diálogo concreto, problemas que a população tem no dia a dia e o que é preciso mudar para que de fato uma administração olhe para aquele que é o mais simples, ao invés de continuar olhando e cuidando daqueles que já têm muita estrutura econômica. Mas numa cidade como Osasco, que chega aos 800 mil habitantes, quais seriam as prioridades na sua concepção?
Nós temos 3 pontos principais que serão os mais debatidos dentro da cidade e que nós levantamos como os mais críticos. São eles, né? A área da saúde, a área da educação e a área do transporte público. Então são as 3 pautas principais, claro que todas são importantes, mas essas 3 são as que impactam de maneira imediata a qualidade de vida do trabalhador, da trabalhadora, também do comércio, porque a cidade fica sem condições até de mobilidade em diversos momentos. Então esse será o foco, né, da nossa discussão e nosso debate com os cidadãos asquenses. Uma proposta imediata para a saúde, Castilho. Nós vamos, né, levantar o número exato de profissionais, né, que estão atuando e não vamos permitir que os recursos sejam direcionados para OSs. Né? Então nós vamos impedir claramente que as OSs avancem, né, nesse sentido de serem instaladas na nossa cidade, e nós vamos checar também a quantidade de pessoas que são contratadas dentro do nosso município, porque nós enxergamos isso como uma medida muito irregular, o que deveria ser concursos públicos para você fortalecer o funcionalismo local e a qualidade de atendimento da população. Isso não ocorre. Nós temos recursos indo para entidades, ao passo que a quantidade de profissionais para atender na área da saúde é muito pequena. As informações que nós temos é que chega ao ponto de ter uma pessoa na área da saúde atendendo 11 leitos. Então você expõe claramente um profissional da área da saúde numa sobrecarga de trabalho, onde ele está exposto ao erro e, ao mesmo tempo, o paciente ele não está recebendo o atendimento devido, o atendimento merecido naquela situação de dificuldade. Então, certamente, uma linha de valorização do profissional, do servidor público, será uma das principais medidas que nós tomaremos para garantir a qualidade do atendimento dentro da nossa cidade. O senhor acredita que essa verba que é enviada pelo governo federal para cuidar da saúde da nossa cidade é o valor suficiente para ter uma boa saúde aqui? Somada que a prefeitura gasta, né? Que o poder municipal gasta juntamente. Olha, a área da saúde ela é tão crítica e ela é tão cara que acaba não sendo suficiente a quantidade de recursos que são destinados. Mas nós enxergamos que é possível ter uma melhoria significativa nessa qualidade de atendimento. Hoje, praticamente, a cada 3 meses é o período de marcação ali de uma consulta. São prazos inaceitáveis que precisam ser enfrentados de uma forma imediata para poder sanar as necessidades aí da população. A pergunta que eu gostaria de alongar com a mesma verba que hoje a prefeitura dispõe e que recebe do governo federal, o senhor acredita que o senhor prefeito conseguiria modificar em muito a saúde da cidade? Eu acredito que é possível, dentro de uma linha de reformulação do sistema de atuação política na cidade, que ele está pautado em excesso de contratação de pessoas terceirizadas. Então nós temos grandes contingentes de contratados, que sabe-se lá se efetivamente estão atuando nos seus locais, nos seus postos de trabalho. Nós temos sucessivos remarcações, novas contratações de pessoas terceirizadas, sem que tenha-se um controle adequado desse contingente de profissionais que são colocados dentro da administração pública. Então, na prática, eu entendo que há um inchaço da máquina com terceirizados, que acabam, muitas vezes, estão até sujeitos e sem independência do seu jeito de viver, do seu jeito de trabalhar, com relação ao poder político local. Porque as pessoas não têm a certeza de serem recontratadas, por exemplo, e acabam sendo, muitas vezes, pessoas dedicadas fielmente e arduamente numa campanha eleitoral por conta e por receio de perderem ali as suas vagas de emprego dentro do município. Então, é necessário, de fato, nós assegurarmos concurso público para garantir que esses profissionais possam exercer o seu papel, possam exercer a sua função, que é atender de forma adequada a população e cumprir a sua obrigação enquanto um profissional da área da saúde. Isso ocorrendo, regulando esse contingente e direcionando de forma adequada,
eu acredito que é possível caminhar em melhorias significativas na questão da saúde dentro da nossa cidade. E uma proposta imediata para a educação? A realidade da educação, ela não é tão diferente, né? Eu diria que é até mais gritante no aspecto de utilização desses recursos, né? do direcionamento dos recursos públicos para entidades. As ONGs, por exemplo, né? Nós questionamos isso de uma forma bastante acentuada e entendemos que o recurso público não deve ser direcionado para as ONGs. As ONGs devem receber os recursos da iniciativa privada, né? Todo aquele recurso que as empresas doam durante uma campanha, que na verdade eu entendo como investimento, não como doação, elas deveriam ser direcionadas para apoios sociais, né? Que ajude diversas ONGs, para que façam seus trabalhos voluntários nas cidades, nas comunidades. Então existe muito campo de atuação para as ONGs, buscando recursos de iniciativa privada e outras fontes. Mas eu acredito que do poder público local, o recurso não deve ser destinado para essas ONGs, salvo, né, uma ONG específica que tenha um projeto para toda a cidade e que seja muito bem debatido. Mas a princípio nós optamos, né, e caminhamos para uma direção de considerar que esses recursos serão melhor aproveitados, melhor utilizados, se fortalecermos, né, o funcionalismo público, né, municipal, o servidor público municipal. Alexandre Castilho, a cidade de Osasco é uma cidade com muitas áreas livres e, na sua grande maioria, invadidas por pessoas manipuladas por aproveitadores que exploram e ganham muito dinheiro com essa prática. Qual a plataforma de governo que o seu partido defende para acabar com as invasões de terras? Sobretudo, oferecer moradia para essas pessoas. Né? O pessoal, ele não entende que essas pessoas estão sendo especuladoras com relação à questão imobiliária, pela questão da terra. O pessoal, ele é a favor dos movimentos sociais. Quando nós falamos do movimento sem terra, né, nós vemos famílias acampadas, nós vemos uma série de dificuldades, uma precariedade na sua qualidade de vida. Nenhuma pessoa que faz especulação imobiliária, né, consegue viver e ficar dentro de um barraco numa região sem infraestrutura. Então, a questão de alguns desvios, né, que porventura possam acontecer, é minoritário, né, é algo muito isolado e que só é divulgado pela grande mídia no sentido de querer criminalizar os movimentos sociais. A linha do PSOL é uma linha de justiça, é uma linha de igualdade, é uma linha de garantir moradia digna, é uma linha de garantir educação de qualidade. Então, o PSOL segue uma linha de apoiar os movimentos, né, dos trabalhadores sem terra, dos trabalhadores sem teto, aqueles que estão na luta operária, dentro dos sindicatos. Essa é a linha política do PSOL, defender aquele que é o mais simples. Agora, a questão da falta de moradia, ela está bastante vinculada à especulação imobiliária, não daqueles pequenos que estão desalojados, mas daqueles que detêm o poder econômico. Por quê? Concentram grandes quantidades de imóveis em suas mãos, lucram em cima desses imóveis, ao passo que existe um grande contingente de pessoas com dificuldade, né, de ter o acesso à moradia democratizado. Então, são bandeiras históricas da esquerda brasileira, a defesa dos movimentos sociais, e somos contrários à criminalização dos movimentos sociais, que é o que a grande mídia e o que o grande poder econômico insiste constantemente em fazer, querendo denegrir aquelas pessoas que já estão desprovidas, né, querendo colocá-las ainda numa situação de criminalidade, o que não é a realidade que nós vemos no nosso país. É gente simples que precisa, né, de um sistema que seja mais justo e que garanta uma qualidade de vida mais adequada para ele. Um outro detalhe importante é que a política de Osasco hoje custa muito caro. O seu partido pretende investir de fato na sua campanha, uma vez que nós temos aí duas grandes frentes políticas na cidade que já estão aí há mais de 20 anos no poder. E o orçamento da cidade, o PIB, aumentou significativamente. E hoje a obsessão por ser prefeito de Osasco é declarada. Inclusive nós temos aí uma quantidade de candidatos a prefeito na cidade de Osasco que representa isso. O seu partido de fato
vai investir na sua campanha, Castilho? Ou é uma campanha só para fazer número, para mostrar que o pessoal é um partido diferente e tem uma outra oportunidade, de repente, até de votar, de trazer uma nova plataforma de governo? Roberto, eu agradeço a sua pergunta, né, porque é extremamente interessante, né, essa colocação, porque ela mostra claramente, né, e vai ser o diferencial da campanha política que o pessoal irá desenvolver dentro da cidade de Osasco. Por que eu digo isso? O sistema político no país, ele está pautado em cima do recurso financeiro, né? Nós temos praticamente 44%, né, do orçamento nacional, ele vai para pagar a dívida interna do país. Esse grande contingente de recurso vai para atender os grandes investidores nacionais. Então, tem recurso no país para pagar uma dívida interna com grandes banqueiros, grandes grupos econômicos. E não tem recurso para ser destinado de uma forma adequada para a área da saúde, educação, transporte, lazer, cultura, saúde da mulher, de uma forma geral. Esse sistema que se beneficia dos recursos públicos, ele acabam sendo os grandes grupos que financiam campanhas eleitorais. Então, há grandes doadores de campanha, eu diria que são investidores em campanha, com o objetivo depois de terem possivelmente algum acesso às benesses do poder. Então, nesse aspecto, o PSOL ele é contrário, né, ao recebimento de recursos de grandes empresas, de grandes corporações. Nós somos favoráveis ao financiamento público de campanha e que fosse integralmente recursos públicos. Hoje é de uma forma mista. Uma parte do recurso ele é público, né, vem do Estado, outra parte do recurso é aceito às doações de grandes grupos econômicos. Nós somos favoráveis a impedir o recebimento dos recursos desses grandes grupos econômicos. Então isso acontece na esfera nacional, grandes grupos bancam a eleição de governadores, de deputados federais, deputados estaduais, e isso repercute também, esse fenômeno se reproduz também na política local. Nós temos, né, campanhas de prefeito e campanhas de vereadores gastando milhões, campanhas de vereadores gastando 500 mil reais. O mais pobrezinho gasta 100 mil reais numa campanha, o que consegue ser eleito. Então essa realidade ela é simplesmente um absurdo. Uma campanha política que deveria ser a discussão de ideias, a discussão de propostas, simplesmente, acaba sendo uma campanha de disputa de marketing. Quem tem mais placa, ganha eleição. Quem tem mais bandeira, ganha, né, uma eleição. Nós vamos exatamente questionar essa ótica e nesse sentido é que o pessoal me apoia. Se eu fosse um candidato que fosse aberto ao recebimento de recursos de grandes empresas, aí sim o pessoal não me apoiaria nessa disputa. Então o nosso diferencial de fato é que a nossa aliança não é com o poder econômico que banca as nossas campanhas. A nossa aliança são com lideranças sindicais, a nossa aliança são com os movimentos populares, a nossa aliança é com o trabalhador e com a dona de casa que quer ter, né, a sua qualidade de vida melhorada. A Prefeitura de Osasco ela tem que ser uma ferramenta não para permitir que o recurso público aumente os recursos do caixa, né, da conta bancária de quem já tem muito recurso na nossa cidade. O recurso público municipal tem que ser direcionado para garantir melhor atendimento à população, que é quem paga os impostos. Muito bom. Primeiro bloco encerrado. Gostaria de agradecer a participação dos internautas, que eu já tenho observado aqui, tem bastante e-mails. Nós vamos responder agora no segundo bloco, mas antes a gente vai tomar uma aguinha e voltamos daqui a pouquinho depois do intervalo. Fica aí. Querido, papai chegou.
Na maioria dos casos, o abuso sexual infantil é cometido em casa, pelo pai. As crianças abusadas sexualmente não falam. Fale por elas. Ligue 100 e denuncie. Any cold in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to sweater and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you it's about evermore. But you hand the things you got, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love lights out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now together, work about it, makes the world go round. De volta com o Checkmate ao vivo aqui pela TN Brasil, hoje recebendo Alexandre Castilho, candidato a prefeito aqui na cidade de Osasco. Quando eu digo candidato, porque a convenção já foi realizada, ele era oficializou na convenção, agora ele é candidato a prefeito aqui na cidade de Osasco. Os nossos dois entrevistadores estão aqui presentes, Nilson Martins, do jornal A Rua, e Daniel Soares, do jornal Página Zero. Bom, agora você que mandou o seu e-mail, evidentemente terá sua mensagem lida aqui no programa. Afinal de contas, é a interatividade que só a TN tem e, evidentemente, nós damos muita ênfase nisso. Gostaria de, primeiramente, mandar um grande abraço ao Sandro Rogério, do Consegue Osasco, que está sempre interagindo com a gente aqui. É um internauta assíduo. E, evidentemente, o nosso querido amigo Oswaldo Gregório Júnior também sempre assiste, é o campeão até agora do Checkmate. O nosso convidado vai passar pela sabatina daqui a pouco. 15 palavras em 60 segundos. Fica aí até o final, porque hoje essas 15 palavras são facinhas. Eu tenho certeza que o convidado vai passar, né, assim, com uma rapidez impressionante. Vai superar até com antecedência as palavras. Tenho certeza disso. O Sandro diz aqui, qual seria o seu plano de governo para a segurança pública? Pois sabemos que a GCM está sucateada. Guarda essa aí primeiro, tá? Vou dando uma sequência nas perguntas. Ele falou da GCM. Qual seria o seu plano de governo? Já está dentro da própria pergunta anterior, que é do Sandro também. E ele pergunta aqui, o que o senhor, como prefeito eleito, irá fazer de imediato na cidade de Osasco, tendo em vista que a cidade está abandonada no geral? É a opinião do Sandro. Responde essas 3 perguntas, de 3 em 3, até a gente finalizar aqui esse bloco de perguntas. Eu peguei a terceira, a segunda que... Isso, a primeira diz qual o seu plano de governo com relação à segurança pública, okay, referente à GCM. Ok. Bom, com relação à segurança pública, né, a minha origem ela é dos direitos humanos. Né, então, temos uma grande preocupação com relação à questão da segurança pública, mas principalmente, né, enxergando a raiz dos problemas que nós vivemos, né, dentro da nossa sociedade como um todo. Então, toda a raiz ela vem, né, numa linha preventiva. Essa é a melhor solução. Né, investimento na educação, garantia a acesso, né, a uma política de emprego. Então, esse é o caminho que garante a redução ali da criminalidade. Com relação à guarda, né, municipal, é necessário ela seguir esse caminho, né, ter uma estrutura não repressiva, né, mas uma estrutura de apoio à comunidade, uma postura educativa e uma postura que dialoga com a população como um todo. Então, a linha é garantir uma estrutura para a guarda municipal, mas não é uma linha, como em alguns lugares se defende, uma guarda municipal armada, né, algo nesse caminho. Temos que ter uma estrutura mínima que garanta esse atendimento, né, próximo de escolas, que é o que de fato, né, vai servir de apoio, por exemplo, à Polícia Militar, que é quem de fato tem uma ação mais direta com relação à segurança pública. A Guarda Municipal, né, nós podemos o quê? Ampliar a parte de câmeras que vão filmando a nossa cidade, e a Guarda Municipal pode apoiar muito essa questão de ajudar a detectar os pontos mais críticos dentro da nossa cidade, para podermos encaminhar, né, a Polícia Militar pedidos de uma intervenção mais firme nas áreas mais críticas da nossa cidade.
Com certeza, o nosso caminho não é o de sucatear a Guarda Municipal, mas é querer ter essa Guarda Municipal numa linha caminhando em sintonia com a comunidade. Ok, a Andréia Honorato. Andréia, muito obrigado pela participação. O que eu fico feliz é que a cada programa a participação das mulheres é cada vez mais intensa. E as mulheres têm mostrado realmente que estão interessadas na política regional e municipal também. Isso é muito importante. Muito obrigado pela participação de vocês, mulheres, aqui no programa Checkmate. Ela diz o seguinte: todos os programas foram maravilhosos, mas esse em especial está sendo o melhor. Parabéns, Andréia Honorato. Nós é que agradecemos aqui a sua participação. Nossa família continua fiel ao programa, assistindo e participando. Andréia Honorato, mais uma vez. Professor Marcos, grande abraço ao professor Marcos. Parabéns pelo programa também. Uma participação aqui, elogiando o programa. Obrigado pela sua participação. A Célia: boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Gostaria de dizer que estou aqui lhes prestigiando. Um grande abraço. Um grande abraço à Célia também, que participou do programa aqui do Roberto Ferrari, brilhantemente também. Eu vou dar continuidade às perguntas, mas eu só vou pôr um intervalo rápido, só para a gente ajustar aqui um detalhe, e eu volto em segundos. É rapidinho, sai daí. Como eu disse, foi rapidinho. Voltando aqui às perguntas, o Sandro ainda continua. Qual o seu plano de governo referente ao transporte público? É uma aí. Sabemos que a cidade está um caos, a Cemital está nas mãos de 2 empresas de transporte da cidade. O bilhete único será finalmente implantado em Osasco. Mais uma opinião aqui do nosso amigo Sandro. Tem a participação do Alexandre Gandarella. Obrigado, Alexandre Gandarella, pela participação. Qual é a proposta do PSOL para o transporte público? Está dentro da pergunta do Sandro também. Guarda ela aí. César Parra, grande abraço ao César Parra, o homem das fraudes aí, das urnas eletrônicas. Um grande abraço. Fique ligado aí, eu tenho acompanhado o seu trabalho na internet, tem tido uma grande repercussão. E é isso aí, vamos informar aquilo que está errado. Parabéns a todos da mesa. Não seria interessante o candidato fazer uma coligação agora que tem algumas afinidades com seus pensamentos, evitando uma luta desigual em virtude do alto poder aquisitivo que será investidos por outros candidatos? Vamos parar por aqui, senão a cabeça do nosso convidado vai virar uma bagunça. Mas voltando ao Sandro, ele está perguntando sobre a questão do transporte público. Certo, né? Perfeito, A questão... plano de governo. Exatamente. Bom, quero agradecer ao internauta por essa interação e por colocar perguntas, né, tão interessantes nesse momento que a gente se prepara para, de fato, para uma mudança política na cidade de Osasco. Com relação ao transporte público, olha, em 2008 houve promessa para a implantação do bilhete único. Em 2004 houve promessa de implantação do bilhete único e até o presente momento isso não aconteceu. Mas eu acredito que será a promessa novamente, né, dos grupos que estão colocados no poder. Só não tenho certeza, né, se vão ter a coragem de implantar, porque se já não colocaram em 8 anos, não é nesse momento que terão coragem de fazer. É necessário, de fato, que o bilhete único seja implantado na cidade. Nós temos, né, quem mora na Zona Sul e quer se dirigir até a Zona Norte, ele tem que parar no centro de Osasco, pegar outro ônibus, pagar outra passagem, para se direcionar até o outro extremo da cidade. Então, em São Paulo, né, nós temos percursos de 30 quilômetros, né, chega a ter, e a passagem é R$3. Em Osasco, né, nós temos percursos de até no máximo 12 quilômetros, e nós temos o mesmo valor de passagem. Então, é inconcebível convivermos com essa situação dentro da nossa cidade. No mínimo, deveria ter o transporte público de grande qualidade implantado, tendo esse valor como um valor cobrado ali por toda a população. Então, de fato, nós entendemos que é necessário reformular a sistemática de transporte na cidade, uma reativação da CMTO,
para que possamos assegurar que os recursos da área do transporte sejam reinvestidos de fato na área do transporte. Essa é a realidade que nós queremos, que o pessoal quer trabalhar na cidade de Osasco. O passe livre, né, para os estudantes é outra situação. Então, não só o bilhete, né, o bilhete único, mas a interligação ali com a CPTM precisa ser feita, dos mesmos moldes que até é feito na capital. E além de reformular as linhas de ônibus, os acessos às planilhas de custos não estão claros, né? Nós vamos trabalhar nisso, né? Fazer uma auditoria nessas contas, levantar essa planilha de custos e reformularmos a sistemática de transporte dentro da cidade de Osasco. Vamos mudar um pouco o assunto, vamos partir agora com as perguntas, tocar num assunto que talvez o pessoal, o teu partido não gosta muito de discutir, que é justamente a montagem do partido quando ficou descontente com o partido que vocês estavam, que era o PT. Você é um ex-petista, eu gostaria que você explicasse a todos o porquê do PSOL e o porquê de ter abandonado um partido que tinha a mesma filosofia de vocês e hoje mudou. O que fez vocês mudarem e criarem um novo partido? Houve realmente discussão dentro do PT para que vocês criassem um novo partido, criassem o PSOL, outra turma fosse criar o PSTU, que vai estar com vocês nessa eleição, né? E outros fossem até para outros partidos de esquerda, como o PCB, o PCdoB. Eu gostaria que você explicasse para nós o porquê da criação do PSOL e ter abandonado o PT, que tinha a mesma filosofia de vocês. Bom, essa pergunta também é bastante interessante, porque nós, né, militantes do PSOL, a maioria ex-petistas, nós mantivemos os nossos princípios. A linha que eu conversei até o presente momento, dizendo que não fazemos alianças com grupos econômicos, com grandes grupos econômicos. Nós não fazemos alianças com partidos de direita. Desculpe te interromper. Essa linha de não fazer aliança com grupos econômicos não é geral que gerou na época do Lula, dizendo que o Lula ia acabar com o país caso se elegesse presidente? Não amedronta o país nessa linha sua de não queremos a economia do nosso lado? Que o que gira essa locomotiva brasileira é justamente são os empresários, as empresas, o trabalho nesse país. Como que você explica isso? Bom, quem movimenta, né, esse país é uma somatória, né, é o trabalhador, é o comércio, também a indústria que produz ali, né, os seus produtos. Dentro desse cenário, né, com certeza o pessoal ele não amedronta. Por quê? Você propor melhoria da qualidade de ensino, propor melhoria do atendimento na saúde, propor uma reformulação no sistema de transporte para garantir a mobilidade dentro da cidade. Isso só pode amedrontar quem tem muito recurso financeiro. Por quê? É fácil a gente falar de igualdade social, é fácil falar de justiça social, mas isso só acontece se sai mais recurso de quem está em cima para direcionar esse recurso para quem está embaixo. Não dá para fazer justiça social sem destinar recursos de um lado e focar esse recurso para o outro lado, através de um sistema público de atendimento de uma forma adequada. Então, certamente, quem fica amedrontado com essa situação é quem tem a certeza que vai sentir que as suas benesses, né, do poder vão diminuir ou vão acabar se entrar grupos que têm uma política séria, uma linha de construção séria no campo político. Como é que você explica, então, o fato da pirâmide social no país ela ter mudado? Ela era uma pirâmide, era um triângulo antes, hoje ela é um losango. A classe C, as classes D e E ascenderam com os projetos sociais do governo do PT. E isso beneficiou muito aquelas classes baixas, né, que estavam justamente isso, que você falou que não houve uma distribuição de renda correta. Como é que você explica isso, então? Bom, enquanto nós estávamos dentro do PT, né, sempre existiu um plano e uma proposta que era também o renda mínima. Então, a questão de você fazer um Bolsa Família, ela é importante na situação de carestia extrema. Mas a linha de atuação, que era o tal chamado Fome Zero, ele não estava restrito à questão do Bolsa Família. Ele também avançava em outras políticas sociais. Estava dentro do pacote uma necessidade de reforma agrária para fortalecer a agricultura familiar.
também estava dentro desse pacote, né, a questão da geração de renda, a linha de economia solidária. E essas duas frentes de atuação, elas não aconteceram. Por quê? O Bolsa Família foi tão eficaz no sentido do povo tão sofrido, o pouco que recebeu foi o suficiente para transformar numa alegria tremenda. Só que os passos seguintes de ir além, né, de você dar o peixe, mas também ensinar a pescar, o passo de ensinar a pescar ainda não foi dado, ou foi dado de uma forma muito tímida. E nós enxergamos que o Bolsa Família, ele é importante sim. Muito mais importante ele é se ele deixar de ser um programa de um governo e passar a ser uma proposta de um país, a proposta de uma nação. Porque daí, independente do governo que entre, aquilo é uma proposta, é um direito adquirido de uma nação. É um direito adquirido de um povo. E isso é o mais importante, né, de ser construído, do que pessoas serem eleitas pelo medo ou pelo receio, se esse programa vai acabar, se aquele programa vai descontinuar. Então, um programa, né, de um país sério, ele tem que pautar pela garantia das condições básicas ali da sua população, independente do governante que entre. Então o pessoal, ele assume uma linha simples de fazer política, é lutar para que a população tenha, né, condições mais dignas de vida. Então é algo simples, só que para que isso aconteça, acaba mexendo nos poderosos, né, nos grandes grupos econômicos. Essa é a realidade. O senhor não tem receio que mexer com os poderosos haja uma fuga de capital do país? Olha, eu não tenho receio, né, com relação a isso. De que forma que aqueles poderosos vão continuar no país, né, sabendo que eles vão perder? Eu costumo falar o seguinte, né, a questão da... Em tese, eles precisam da mão de obra do país, né? O Brasil é um país de grandes riquezas, né? É um país que ele consegue ter até uma autonomia importante com relação à realidade de outros países. Nós somos grandes exportadores de matéria-prima, ao passo que estamos deixando de ser uma nação que investe em tecnologia, que investe no conhecimento, e isso faz com que o país ele trabalhe só com commodities, né, produtos de baixo valor agregado. E a área do conhecimento, ela vai ficando deixada de lado. Então, um país, ele precisa investir em tecnologia. E esses grandes investidores, né, na maioria das vezes, eles são grandes empresas que mais estão atrás do nosso país de recursos e matéria-prima do que necessariamente uma transferência de tecnologia, uma transferência de conhecimento, que é o que vai dar uma capacidade maior de salto de qualidade no nosso país. Então, hoje, o grande investidor, ele é mais especulador no campo financeiro do que alguém que, de fato, aposta e investe no desenvolvimento do nosso país. Castilho, duas perguntas na sequência para colocar mais pimenta nesse debate. O discurso do PT, dessa ampla frente que nós observamos no governo, da luta contra o retrocesso, tá? Representado pelo STB, do governo anterior, antes do atual. Tá? O grupo que já esteve no governo, que é esse que nós acabamos de mencionar. Como entrar no contraponto desse discurso que é muito forte? Ou seja, o retrocesso na visão do PT hoje é o PSDB. Como é que o pessoal entra nessa linha de raciocínio, uma vez que esse retrocesso seria a falta de investimentos no município? Qual é a contrapartida de vocês do PSOL? Bom, o avanço é o PSOL. Por isso que nós, né, rompemos, né, os militantes romperam com o PT. Por quê? Nós tínhamos uma linha claramente de enfrentamento ao PSDB, que era uma linha inicial do PT. Mas essa linha se desvirtuou. Se desvirtuou tanto que, apesar das grandes disputas que existem entre PT e PSDB, em cerca de 25% das cidades brasileiras, houve aliança do PT com o PSDB em prefeituras, em campanhas eleitorais. Então nós enxergamos um pouco de irmãos siameses nessa história. Não são tão diferentes. Até porque se falou muito da privataria tucana. Mas quem inaugurou um novo processo, né, de privatização dos aeroportos do nosso país? Entramos numa linha, né, que o PT começou a aderir o repasse daquilo que é um domínio público
repassar para o controle de grupos econômicos. Então esse contraponto ele será claro. E como o PT pode ser um avanço, pode ser a modernidade, que seja o termo, se acaba de selar uma aliança com o Maluf em São Paulo? É justamente isso que eu queria abordar aqui. Um trecho, você, internauta Castilho, presta atenção, olha só que interessante. Segundo a deputada Erundina, Paulo Maluf teria chantageado o Lula para que ele comparecesse até a sua mansão no dia do anúncio da sua aliança à imprensa. Por isso foi importante você tocar nesse assunto. Foi na segunda, dia 18. Há informações seguras de que, por exigência do Maluf, ele só anunciaria o seu apoio ao candidato com Lula na sua casa, afirmou. Inclusive, ele ameaçou adiar o anúncio da aliança com o PT, caso Lula não comparecesse à sua residência para celebrar o acordo. Os políticos literalmente perderam a vergonha? A política está cada vez mais banalizada, ô Castilho? A realidade do PSOL, ela enxerga de fato que o normal do campo político é manter essa aliança a qualquer custo. O que importa é a vitória para ter acesso aos cargos, para ter acesso, né, aos recursos dentro de uma administração, para poder estabelecer uma aliança mais estreita com os investidores de campanha. Então, nessa ótica, nós vemos que as alianças são fáceis de serem feitas no campo da direita, são fáceis de serem formadas no campo econômico. Por quê? É simplesmente fatiar o bolo. O pessoal, ele nada contra a correnteza. Ele acredita que é importante e é necessário mostrar que é possível, sim, fazer uma política diferenciada dentro do nosso país. Por que a população não enxerga isso ainda, Calixto? Desculpa, Castilho. Por que a população não enxerga isso ainda no PSOL? O PSOL não consegue dialogar ainda tão fortemente assim com a sociedade, se o que você diz seria o interesse da sociedade, o interesse maior da sociedade? Bom, primeiro que existe no país, né, um descrédito muito grande com relação à política. Existe uma crise de lideranças políticas, isso é um fato. As pessoas votam, entregam aquela responsabilidade para quem foi eleito e acabam não acompanhando muito ali o que aqueles políticos estão fazendo. Uma situação é uma entrevista, é o estar falando na frente dos canais. Outra situação é a pessoa no dia a dia, o tipo de projeto que ela vota, né? Quais são as votações no Congresso Nacional, qual é a aliança política que ele faz, e são poucas as pessoas que fazem esse tipo de acompanhamento. E quando chega na campanha eleitoral, né, no auge do calor de uma campanha eleitoral, como existe aquela refratariedade com relação à política, acaba-se indo, né, numa ótica de quem tem mais propaganda, quem tem mais volume de campanha, e acaba sendo mais difícil você conseguir se comunicar com a população. Até porque nós já não seguimos uma linha de aceitar recursos, né, de empresas. Então os nossos recursos já são limitados. Eles vêm da cotização dos militantes, doação de simpatizantes. Nós podemos aceitar recurso da quitanda, da padaria, não podemos aceitar recurso, né, das multinacionais. De que forma vocês querem ganhar a eleição se não tem investimento no teu partido para você enfrentar os dois grupos poderosos, de acordo com o Roberto Carlos, que vão estar disputando com vocês? Sem recurso, como se ganha uma eleição sem recurso? Que magia seria essa aí? Olha, eu lembrei até de um filme, né? A Magia do Amor, né? Tem... nós vamos até para poder executar os projetos que você está apresentando. Sem dinheiro não se faz nada nesse país. Você está falando assim, nós vamos aceitar dinheiro da quitanda, sabe, do barzinho, do empório, mas das grandes empresas nós não queremos financiamento de campanha. Só Exato. Pela sensibilização ideológica? Será pela sensibilização ideológica e pela aliança, né, com a população. Nós vamos procurar um diálogo com a população, com lideranças comunitárias, com a população, né, da periferia, e mandar a nossa mensagem. Né? Isso é o básico que nós vamos fazer. É uma campanha realista, é uma campanha pé no chão. Sabemos que não temos recursos financeiros, sabemos que não temos dinheiro para enfrentar uma campanha nos moldes que são uma campanha, né, tradicional. Por isso que nós vamos, né, apostar bastante no internauta, né, nas redes sociais, como um caminho alternativo para romper as barreiras que são colocadas
para aqueles que querem fazer um enfrentamento político sério. Deixa eu fazer um comentário com base quando você falou em levar a mensagem às lideranças comunitárias. Nós temos as lideranças comunitárias hoje representadas pelo assistencialismo dentro da cidade de Osasco, que representa do Iapoque ao Chuí do Brasil. Esse é o cenário político de Osasco. E as lideranças estão amarradas a esses grupos políticos poderosos que têm muito dinheiro. Como amarrar essas lideranças, se essas lideranças, e os nossos colegas há de concordar comigo, já estão em comum acordo com esses políticos, que inclusive um veio aqui e disse que é assistencialismo declarado. Ele disse que não dá aquilo que o governo não dá e tem que dar mesmo. Então, como combater uma sociedade viciada, acostumada a esse tipo de prática política, num país que se diz democrático, mas que na sua essência é oligarca? O caminho é exatamente esse que nós estamos seguindo, tendo a coragem de enfrentar o sistema político e econômico da forma como ele está colocado, é questionar a forma de fazer política como é hoje, que são milhões de recursos que são gastos. Para vocês terem uma ideia, há candidatos que na eleição passada, há deputados que gastaram 2.300.000 reais. Então são números absurdos que são gastos numa campanha. Agora, esse recurso vem da onde? De onde surge tanto dinheiro? Não é do quitandeiro, né? Campanha. Não vem da quitanda. Não vem da quitanda, não vem do empório. Então existem outros esquemas instalados no nosso país, de uma forma generalizada, do Iapoque ao Chuí, exatamente, como já foi dito pelo Roberto, que é necessário e é importante que existam grupos, que existam lideranças, mesmo sem recursos financeiros, que tenham, no mínimo, a coragem de questionar esse sistema, denunciar esse sistema e fazer um diálogo franco com lideranças sérias. Nem todas estão cooptadas, senão não existiria o PSOL, senão não existiria a homologação do nosso nome na última convenção, não existiria uma chapa de vereadores e nem uma coligação com essa frente de esquerda que será formada com o PCB e com o PSTU. Castilho, de que forma você resolveria o problema da Câmara Municipal? Você elege prefeito, mas lá na Câmara a maioria é tudo vereador de direita, não quer acordo. Como você conseguiria uma maioria igual tem o prefeito lá com 17 vereadores do lado dele, somente 4 contra? Como administrar uma cidade com a Câmara toda contrária? Essa pergunta ela é interessante, porque ela faz parte de uma coluna vertebral da nossa linha de atuação política. Como conseguir tocar a questão política na nossa cidade diante desse cenário adverso, que seria grandes contingentes de uma classe política na cidade, acostumada a caminhar colada no poder, com os cargos que o poder oferece, e de repente entra um prefeito que não vai seguir a mesma regra do jogo que está estabelecida. Não será uma tarefa fácil, mas nós pretendemos o quê? Criar um sistema que seja amplamente democrático dentro da sociedade, numa linha de construir cidadania. De que jeito? Garantindo ao povo voz e vez. De uma forma intensa, onde o cidadão tenha condições de decidir o orçamento da cidade. O plano plurianual, ele ser discutido e debatido com a sociedade. De que forma que nós faremos isso? Representantes por rua, eleição de representantes por rua. Mas o PT faz isso hoje com o orçamento participativo? O PPA participativo? Não. Periferia. Isso não é feito. Eu vou explicar o porquê. Que a proposta ela é totalmente diferente. Hoje o AP, ele é colocar uma faixa, chamando a população para uma plenária, e quem aparece lá? Algumas lideranças comunitárias, porque a população não vê muito crédito nessa participação. Aparecem algumas lideranças comunitárias e grandes contingentes de pessoas ligadas à administração. Então nós temos a administração oficial conduzindo o processo e a administração indireta participando dentro dos plenários. Salvo algumas lideranças importantes nos bairros que acabam tendo interesse de fato e participam. Então nós temos o quê? Quase que um gabinete ampliado dentro das plenárias do OP para manejar somente praticamente 5% ali do orçamento. A nossa proposta ela é muito mais profunda. O OP não chega nem aos pés daquilo que nós queremos fazer. O que nós pretendemos é uma democracia direta. Representantes por rua,
onde se forma um conselho de bairro, né, conselhos populares. Então, cada bairro acaba formando um conselho eleito a partir de representantes de rua. Esses conselhos de bairro vão tirar representantes para formar um conselho municipal. Esse conselho municipal, que foi eleito pela população, esse conselho municipal é quem vai discutir com a administração, com o prefeito, os secretários, a formulação do plano plurianual. Depois dessa validação por parte da população, é que vai ser apresentado para a Câmara Municipal. Aí eu quero ver, né, a diferença que será a governabilidade, né, que nós garantimos com a população, com o cidadão. Nós queremos governar com o cidadão, com o morador. A diferença que vai ser com relação a uma governabilidade de cargos dentro da administração, que é o que é praticado hoje com a classe política de uma forma generalizada. Esse conselho teria caráter só consultivo, Castilho? A posição, né, final, ela é da Câmara Municipal, né, que é o órgão legislador e é quem tem condições de votar. Só que, né, nós recomendamos que os futuros vereadores acompanhem as plenárias em sintonia com a população e participem do processo, né, dando sugestões, participando, para que se construa algo de fato debatido pela população e que, quando chegar na Câmara Municipal, vai ter a maturidade suficiente de enxergar que os anseios da população é que estão sendo defendidos lá. Não é por causa do partido A, B ou C, né, que está no poder, mas pela vocação séria e clara de querer atender os anseios da população que tanto espera algo mais sério na nossa cidade. Castilho, nosso tempo já está praticamente no final. Eu queria registrar a participação do Carlos Campos, que mandou uma mensagem para nós aqui, falando sobre que aparentemente o inimigo de hoje é o meu aliado de amanhã. E ele dá continuidade, é isso mesmo. Né? Os acordos políticos, Carlos, e acredito que os amigos e o próprio Alexandre concordam, os acordos políticos hoje são de fundamental importância para que o partido consiga não só as alianças, os acordos, para dar continuidade ao poder que hoje se chama assistencialismo na sua forma e na sua essência. A gente sabe muito bem disso. Carlos, obrigado pela participação. A Sônia de Fátima também, mais uma mulher. Conte com o meu apoio, eu também sou contra os mensalões. Aqui é a opinião da Fátima. A Eliude, grande amiga Eliude, um grande beijo, sucesso na sua empreitada. Quais as expectativas que o Jardim Rochdale pode ter em relação às enchentes que enfrentamos, caso ele seja eleito? É um comentário. A Eliude mora ali no Favela SOS, uma grande lutadora por aquele bairro. Comentário rápido desses três, a gente já vai entrar daqui a pouco já nas 15 palavras e os 60 segundos. Ok. Bom, com relação, né, à parte do Rochdale, né, as enchentes, é necessário investimentos de grande porte, né, por parte do governo estadual, também buscar recursos do governo federal. Só que esse buscar recurso do governo federal, eu dou um destaque para os 40%, né, 44%, né, dos recursos do país que são destinados para o pagamento da dívida interna. Então nós não temos uma seriedade de destinação dos recursos no nosso país para atender as dificuldades das áreas que precisam de um atendimento de maior urgência, até de maior emergência. E o papel de um prefeito, né, com certeza politicamente, seria denunciar esse repasse do recurso do povo para atender só os interesses econômicos dentro do nosso país e pleitear que um volume maior de recursos de fato seja direcionado para atender as áreas mais críticas do nosso país. Na nossa cidade, com certeza, Rochdale é uma das áreas que deveria, né, e deve ser contemplada pela gravidade da situação da enchente ali naquele local. Existem outras medidas, né, a parte, né, de reformulação, reestruturação da cidade. Né, eu viajo muito na minha área profissional, né, e acabo visitando muitas cidades. E nós vemos um planejamento urbano mais adequado, áreas, né, sendo designadas para estarem abertas, né, com acesso ao verde, para ter condições de que a água, né, da chuva flua, seja absorvida, né, pela terra. E nós não vemos isso, nós vemos uma cidade totalmente cimentada e asfaltada em todos os sentidos. Então falta uma política de planejamento também maior para a absorção das águas pluviais.
Ok, eu gostaria de agradecer a todos os internautas, a Raquel Duarte e a Cláudia Cruz, que compara o bairro do Bonfim, que ela morou há 27 anos, com a Cracolândia. Um problema sério que essas drogas hoje causam, sem dúvida nenhuma, ao nosso país. Obrigado a todos vocês, internautas, que participaram. Foi uma participação bastante intensa, o que prova exatamente o respeito pelas pessoas com o programa Checkmate ao entrevistado de hoje. Bom, chegamos então ao final, teremos mais assuntos aqui para abordar, mas infelizmente o tempo já acabou. O Checkmate passa muito rápido, 1 hora não dá para quase nada, né? Mas eu gostaria de agradecer imensamente e eu gostaria agora de entrar diretamente no momento mais esperado do programa, que é exatamente esse. 15 palavras em apenas 60 segundos. E eu gostaria que os nossos internautas já ficassem aí ligadinhos no nosso cronômetro, que já está ali na tela, correto? E eu gostaria de começar exatamente agora. Manipulado. Contrário à manipulação. Desprovido. Totalmente preparado. PT. Passou. Contrafação. Contrafação. Passo. Não tem como passar. Não tem como passar. Contrafação, né? Contrafação. Contrafração. A contrafração. Contrafação. Contrafação. Né? Integral. Também não. Integralidade. De novo, contrafação. É um sinônimo. Está atrelado ao que isso? Contrafação. Falou tanto no programa hoje sobre isso? Fazer democracia. Nossa, totalmente fora. Checkmate, obrigado pela sua participação. Nós falamos tanto em contrafação, que é corrupção, falsificação. Fração foi dinheiro. Você podia dizer não, falar não, totalmente contra. Falasse alguma coisa, mas infelizmente não deu para dar continuidade. Tínhamos outras palavras aqui, até de uma certa sintonia, mais fácil, inclusive, mais coerente com o vocabulário brasileiro, português, né, provavelmente dito. Mas agradeço de coração a sua participação, Alexandre. O Oswaldo Guerreiro continua sendo campeão ainda. Vamos esperar o próximo, quem sabe a gente consegue chegar lá. Considerações finais, Nilson Martins. Agradecer a você, Roberto Carlos, ao meu colega Daniel Soares, do Página Zero, ao meu amigo Júlio, que está aqui do meu lado, Júlio Rezende, ao convidado da noite. Desejar a você boa sorte na sua campanha eleitoral. Tá? Continue sendo o que você é, com toda a sua franqueza aqui, que participou do programa. Acredito que todos gostaram. E parabéns a você. E obrigado a todos os nossos internautas que nos assistem. Júlio? Bom, obrigado e desculpe pelo atraso aí, agradecer também ao nosso entrevistado e achei muito bacana, eu acho que você está bem preparado, não sei como prefeito, para ser um prefeito, mas para a comunicação está bem preparado. Obrigado, boa noite a todos. Daniel? Boa noite, Castilho, boa noite, Nilson, boa noite, Júlio, um abraço especial para os nossos internautas e para a Raquel Duarte, criadora do grupo Jornalistas no Facebook, que todo mundo deve frequentar. Boa noite. Muito bem, Alexandre. Bom, eu quero agradecer, né, ao programa Checkmate por ter nos convidado nessa participação, agradecer ao Roberto Carlos, agradecer ao Nilson, né, ao Júlio Rezende, que está aqui, agradecer também ao Daniel Soares e ao internauta, né, que tanto nos ajudou nesse momento com perguntas bastante interessantes. Nós aqui agradecemos a grande audiência de sempre aqui no Checkmate, a toda a produção que está aqui aos arredores, aqui nos bastidores, ao Ricardo, ao Kendo Nogales, o Índio, ao Felipe, ao Diego também, no operador de câmera, a nossa fiel consultora Helena, que está sempre aqui nos acompanhando, né, Helena? Aqui acompanhando o Nilson Martins. Muito obrigado. Eu gostaria só de fazer um pronunciamento, aproveitar esse momento que nós temos audiência. Eu disse e prometi para algumas pessoas que ia fazer isso de público. Estou fazendo agora e eu tenho certeza que as outras emissoras, os outros canais de comunicação farão o mesmo, mas eu tenho uma prestação de contas com o público que me assiste, que me acompanha nas redes sociais. Eu gostaria de anunciar oficialmente a minha saída do PRP, o partido aqui de Osasco, PRP Municipal, no qual eu fazia parte. Eu esperei a coligação por uma questão de ética, a todos aqueles filiados, militantes que estão lá, a coordenação, a presidência estadual e também nacional. Oficialmente, o jornalista Roberto Carlos não faz mais parte do PRP, o Partido Republicano Progressista aqui de Osasco,
estarei com outros projetos, outros planos, o Checkmate é um deles aqui, a área de comunicação também faz parte da minha vida, e continuarei a proclamar os meus sentimentos e as minhas aspirações no jornalismo, contudo diante de outras concepções e desafios que são marcas registradas do meu comprometimento e essa apaixonante profissão que é o jornalismo, no qual tenho nas minhas veias aqui e vou defender sempre. Prestação de serviço, utilidade pública, jornalismo responsável, aqui na TN Brasil e, evidentemente, nos blogs, nas redes sociais e a todos os fiéis seguidores. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Estaremos na semana que vem com Delmo Teruel. Chegou a sua vez, meu amigão, se prepara, será sabatinado aqui no Checkmate. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Até lá.